Nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo. Reconhecemos a presença do Espírito Santo. E desde ontem de manhã o Espírito Santo tem falado muito aos nossos corações. E o nosso reverendo chegou a comentar aqui. E nós vamos falar em defesa da vida e denunciar os milhares de assassinatos de crianças no ventre de suas próprias mães. Nosso reverendo já disse, e nós cremos, somos o povo do livro, e pela Bíblia nós somos a favor da vida em qualquer situação. Não existe alguma situação que nos faça pensar que uma vida não deve, viver ou que ela deve ser tirada. E a gente lembra das aulas de biologia, o professor falando da fusão do espermatozoide com o óvulo, e aí dá-se início à vida. Mas também ontem foi falado aqui sobre as narrativas, as mentiras que são sedutoras e aparentemente convincentes. As mentiras que, quando o pastor Enoque chegou a citar aqui ontem, uma estatística de 100 jovens ou de 10 jovens cristãos que vão para a universidade, 7 se desviam. E desses 7, foi estudado, 80% afirma que nunca teve a intenção de se desviar, mas que quando chegou na faculdade, se deparou com novas informações, passou a desprezar o que a Bíblia falava e ver a igreja como algo irrelevante. E isso é um alerta e me faz lembrar de uma frase do nosso reverendo, que diz: nada do que a gente ouça lá fora é maior do que a gente ouve aqui dentro. Porque o que a gente ouve aqui dentro é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, a gente vai fazer um passeio pelas narrativas, o que eles dizem, como eles tentam nos convencer, quais os argumentos. E o pastor Eduardo ontem falou que quando a gente confronta a mentira, ela se desmonta. Mas quando a gente confronta a verdade, nós somos convencidos por ela. E a gente vai ver que esses argumentos, quando confrontados, eles caem por terra. Pode passar, por favor, o slide? A gente lembra de Jeremias, que Deus fala que antes que ele nascesse, ele já tinha sido dado às nações como profeta. Então, a gente vê que no útero materno já tinha alguém que era alvo do amor de Deus, era alvo do plano de Deus. Então, biblicamente falando, nós cremos que a vida ela começa dentro do útero no momento da concepção. Pode passar, por favor? Pode passar, pode passar. E aí a gente tem o Código Penal Brasileiro, no artigo 124, que diz que provocar um aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos, que é muito pouco se a gente olhar para o ato cometido. Próximo. A gente tem aqui um bebezinho de 27 semanas. E eu não sei quem aqui ouviu, quem acompanhou o caso da menina de 11 anos de Santa Catarina, que, a princípio, a notícia que foi passada é que ela havia sido estuprada. E essa bebezinha não é a da menina, isso aí é uma foto de um casal que eu peguei na internet, mas essa bebê com 27 semanas tinha 2 semanas a menos do que a menina, do que a bebê que foi assassinada. E para os senhores saberem, uma criança com essa idade, o assassinato é cruel. A mãe ela recebe na sua barriga uma injeção que alguns defensores da vida afirmam que é a mesma injeção usada no corredor da morte nos Estados Unidos. Uma injeção que ela é aplicada na barriga e que vai na cabeça ou no coração da criança. Você imagina a sensação, uma criança dessa idade ela já sente tudo. E essa injeção ela é aplicada algumas vezes até que a criança agoniza até infartar. E aí a gente vê que ali já está formado. Essa criança sobreviveu, ela tem hoje 9 anos. E depois que infarta, o colo do útero da mulher é dilatado e é introduzida uma pinça que arranca os pedaços daquela criança. Arranca as pernas, o tronco, a cabeça precisa ser esmagada para, enfim, ser retirado. Isso é o aborto.
isso é um assassinato de alguém que não tem nenhuma possibilidade de se defender. Só que se eles falarem o que de fato é o aborto, muitas pessoas que se dizem a favor vão deixar de ser. E aí a primeira estratégia que eles usam, pode passar, a gente tem o eufemismo. É uma figura de linguagem que é o uso de uma palavra mais agradável para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra, menos agradável e mais grosseira. Então, eles começaram a inventar termos para suavizar a monstruosidade do aborto. Pode passar. A gente tem ali alguns termos. Interrupção da gravidez. Só que eles não falam o porquê que a gravidez foi interrompida. Porque a criança foi assassinada. Antecipação do parto, que foi o caso dessa menina de 11 anos, que, independente se o bebê nascesse com vida ou sem vida, ela passou pelo procedimento do parto. Então, o parto é antecipado porque o bebê foi assassinado. E o termo da moda, principalmente entre as feministas, é o último ali, direitos reprodutivos da mulher. Inclusive, o ministro Barroso, em 2012, quando ele vai fazer a defesa do aborto em casos de crianças anencéfalas, ele começa utilizando esse termo. E esse termo, pode passar, nada mais é do que a propagação, a banalização do sexo. A gente tem ali um cartaz que é um convite, roda de diálogo, direitos reprodutivos, educação sexual para escolher, aborto legal para viver. E o que se prega? A mulher, ela tem o livre direito de praticar sexo quando ela quiser, com quem ela quiser e com quantos ela quiser, sem sofrer discriminação, coerção ou violência. E dentro dessa prática deliberada, se por acaso ela engravidar, ela tem o direito de decidir se ela quer ser mãe e se ela está pronta. Se ela acha que ela não está pronta, ela tem o direito legal de abortar. E aí tem a frase, a mulher decide, a sociedade respeita e o Estado garante. Então é isso, banalização do sexo e, como consequência, a banalização da vida. Esse senhor aí, Bernard Nathanson, ele é conhecido como o rei do aborto. Ele é alguém muito especial. E o primeiro contato que ele teve com o aborto foi em 1945, quando ele tinha uma namorada chamada Ruth, e ela engravida. E quando ela engravida, ele manda uma carta contando para o pai e fala que quer casar, porque ele engravidou a menina. E o pai devolve uma carta para ele com $500. E fala, você escolhe. Com esses $500, você pode casar e destruir a futura carreira que você tem como médico, ou você aborta e se torna um grande médico. Infelizmente, ele decidiu pelo aborto, fez a namorada abortar, se tornou um grande médico obstetra, ginecologista e entrou pela militância do aborto. Em 1969, ele cria a Liga de Ação Nacional pelo Direito do Aborto. Esse homem praticou mais de 60 mil abortos. Ele diz que ele abortou os filhos dos amigos, os filhos dos vizinhos, os filhos dos professores, inclusive o seu próprio filho. Tempos depois, ele engravida uma moça, uma outra namorada, convence ela e ele assassina o próprio filho. E ele, como militante, ele culpava os crentes pelas mortes clandestinas por aborto. Ele dizia que a culpa era nossa, que lutava contra a legalização. E aí, tudo muda num dia em que ele decide monitorar os batimentos cardíacos de um feto. E aquilo impressiona ele. E ele começa a pensar, o que eu estou fazendo? Aqui tem algo que já tem um coração que bate. E muda radicalmente quando ele decide fazer um aborto com um aparelho de ultrassom. E o que ele vê choca. O que ele vê faz ele mudar. Porque enquanto nesse procedimento, com menos semanas, até 14 semanas, é introduzido no útero da mulher um aparelho de sucção. Quem é que já viu um aspirador de pó? Quem utilizou já um aspirador de pó que grudou em você e você fez aquela força?
Coloca aí mais umas 50 vezes de força em um aspirador de pó. É introduzido na mulher esse cano de sucção e ele esquarteja o bebê puxando as suas partes. E quando ele vê que é introduzido, ele se surpreende, porque aquele ser humaninho que está lá dentro, ele começa a fugir. E ele começa a correr por dentro do útero, tentando se esquivar, até que, por fim, ele percebe que o feto, o bebê, abre a boca. E ele diz, então, que aquele foi um grito silencioso, um grito de socorro que ninguém pode ouvir. E, então, em 1984, ele lança esse documentário, O Grito Silencioso, apenas 20 minutos, está no YouTube, a gente recomenda que assista. E aí, então, ele vira um homem a favor da vida, que vai lutar pela vida, e que, inclusive, vai convencer amigos que abortavam com ele a desistir quando assistem essa cena chocante do abortamento. Próximo, a gente tem também uma pessoa muito importante, chamada Abby Johnson. Próximo slide, por favor. Tem um filme dela na internet também, quem quiser assistir, 40 Dias, O Milagre da Vida. E ela fazia faculdade de psicologia. E aquela coisa, né, aquela querer defender as mulheres, ela se encontra, então, com um grupo de mulheres que fazia parte de uma clínica chamada Paternidade Planejada. Eu acredito que ela ainda existe nos Estados Unidos hoje. É a maior provedora de aborto dos Estados Unidos, já praticou mais de 8 milhões de abortos. E as mulheres que trabalhavam nessa clínica chegam para ela e chamam, você não quer vir participar com a gente? E o discurso é sempre sedutor, é sempre atrativo, porque lá nós lutamos pelos direitos das mulheres, nós protegemos as mulheres, nós acolhemos as mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. E, em último caso, a gente oferece o aborto, mas primeiro a gente acolhe. E seduzida, lembra que Eva foi seduzida pelo discurso da serpente? Essa moça foi seduzida e entra como estagiária nessa clínica de aborto. Quando ela se forma como psicóloga, ela é contratada e chega ao posto de diretora da clínica. Até que, em 2009, ela está em um dia de trabalho normal, ela é chamada, precisam da ajuda dela em uma das salas onde o procedimento de aborto estava sendo realizado. E acontece com ela o mesmo que aconteceu com Bernard Nathanson. Ela assiste a cena e ela entra em desespero. Tem até um vídeo, eu não sei se o pastor Miranda conseguiu, se tem como passar. Mas ela entra em desespero porque ela vê a mesma coisa. Aquele ser humano fugindo, aquele ser humano saindo, tentando se esquivar. E então ela pede demissão imediatamente da clínica, passa para o lado correto, passa para o lado da vida, luta. E é interessante que eles têm, o pessoal das ideologias malignas, eles querem nos calar. Eles levam ela para a justiça para impedir ela de falar o que ela via lá dentro. Porque nessa clínica havia, inclusive, metas diárias de venda de aborto. Cada funcionária tinha uma meta a bater. E aí, conseguiu? E aí, então, ela passa, muda de lado depois dessa cena aí que a gente vai ver. Pode soltar. E é isso que eles escondem de nós. E ela, reverendo, ela conta em um dos relatos que nessa clínica que ela trabalhava, muitas das vezes os cristãos ficavam na frente, orando e louvando, para impedir que as mulheres lá dentro praticassem o aborto quando ouvissem a oração, quando ouvissem o louvor. E ela conta que muitas das vezes ligavam para a clínica e pediam para entrar por trás. Porque cristãs, filhas de crentes que estavam lá na frente, entravam por detrás escondidas para praticar o aborto e os pais que estavam na frente não poderiam saber que elas estavam entrando. Então, a gente vê que, infelizmente, existem pessoas que se dizem cristãs e que caem no erro dessa prática que eu acredito que é chocante quando a gente vê, de fato, o que acontece. E agora a gente vai ver as falácias, né, as narrativas. Falácia é uma mentira que é dita como verdade e que acaba levando as pessoas que acreditam ao engano. Pode passar o slide?
E a primeira falácia que nós temos, passou demais, é que os grupos que lutam pelo aborto, eles dizem o seguinte, aquela questão de aparência de bem. Eles dizem que eles não são a favor do aborto em si, mas eles são a favor da descriminalização do aborto para uma política de redução de danos, porque eles afirmam que muitas mulheres morrem na tentativa de aborto clandestino. Então, eles dizem, olha, o aborto é ruim de fato, mas é preciso que se legalize, para que quem quer, faça e não corra risco de vida. Até porque eles dizem que essa lei é uma lei ineficaz, que é irrelevante, porque a lei existe e as pessoas continuam abortando. Então, na lógica deles é o seguinte, se existe uma lei e essa lei não é cumprida, a gente acaba com a lei. A gente revoga com ela. Só que se a gente aplica isso no aborto, a gente vai ter que pegar o nosso Código Penal e rasgar. Porque no Brasil existe lei contra o roubo. E as pessoas continuam roubando? Existe lei contra o estupro. E as pessoas continuam estuprando. Então, não existe lógica eu acabar com uma lei porque as pessoas não a cumprem. Eu preciso, na verdade, lutar, investigar e entender por que não estão cumprindo. E não simplesmente, ninguém cumpre, acaba com isso e deixa para lá, libera geral. A gente vê que no Brasil, muita gente mata e a gente fala, né? A pessoa mata porque sabe que não vai dar em nada, porque as nossas leis são fracas. Agora, imagina se não houver uma lei. E já ficou provado que quando um país descriminaliza o aborto, os números de aborto vão lá para cima. Se eu tiro a punição de um crime, eu estou incentivando e beneficiando o criminoso e tirando a única proteção de um ser que é indefeso. E outro alerta é que quando existem casos em que o aborto não é punido, é praticamente obrigatório que a mulher faça o aborto. Esse caso que nós comentamos da menina de 11 anos, o que saiu na mídia? Uma menina foi estuprada, precisamos que o estuprador seja preso. Foi isso que saiu na mídia? Foi estuprada, qual é a solução? Aborta. E é praticamente que obrigatório, você tem que abortar. Então, descriminalizar o aborto é incentivar a prática. É praticamente obrigar as mulheres a fazerem. Próxima. A próxima falácia não está ali, mas eles dizem, não sabemos quando se inicia a vida. Então, se nós não sabemos quando a vida começa, nem é assassinato, porque se bobear está lá dentro e nem tem vida. Uns dizem que a vida começa com 3 meses, outros com 6 meses, outros quando começa a atividade cerebral. Então, pode liberar, porque a gente nem sabe, talvez nem tenha uma vida ali dentro. Só que aí a gente usa o próprio argumento deles para rebater. Suponhamos que nós não saibamos quando começa a vida. Se eu não sei se existe a dúvida, como que eu vou tomar uma atitude tão séria como essa em relação a um ser que eu nem sei quando começou a vida? Quem aqui já agiu em alguma situação de dúvida e você fica, faço ou não faço? Meu Deus, e agora? Não é horrível? Suponhamos que esse prédio aqui precise ser demolido. E aí o reverendo fala, precisamos evacuar, todo mundo sai. Chega lá fora, a gente saiu, todo mundo, alguém fala assim, gente, alguém viu o pastor Celso? Aí o pastor Enoque fala, eu acho que ele saiu. O pastor André fala, eu não sei. O que o reverendo vai fazer? Não, pode explodir. Derruba? Não, vamos voltar lá e vamos ver se ele está. Porque a vida dele é importante. Então, como que em caso de dúvida eu vou matar um ser que eu não sei se tem vida? E a gente sabe que, pela biologia, no momento, gente, em que um óvulo, o espermatozoide, fecunda o óvulo, toda a carga genética daquele ser humano único e irrepetível é formada. No momento da concepção, a cor dos seus olhos foi determinada, a sua altura, a cor da sua pele,
Os seus jeitos todos foram determinados naquele momento. Com 22 dias após a concepção, já tem um coração que bate. Como que eu digo que não tem vida? Aí é engraçado que a gente vê no jornal. Achamos vida em Marte. Aí você pensa o quê? Vai aparecer um ET, né? Uma vida. Aí depois eles falam, uma bactéria que produz oxigênio. Se uma bactéria, a mídia diz que é vida, como que aquele ser ali não é vida? Como que eu não sei que começou a vida? Pode passar, por favor? Aí tem ali, eu falei do momento da concepção, 22 dias, o coração já bate, 4 semanas, os olhos já começam a se desenvolver e começa o que mais tarde vão ser braços e pernas. 6 semanas já começa a atividade cerebral e a formação óssea. Próximo. 7 semanas já começa a juntar as mãozinhas, coisa mais linda é mão de bebê, né? 9 semanas já chupa o dedo, já consegue engolir e toca seu próprio rosto. 11 semanas ele já brinca pelo útero, virou o playground a barriga da mamãe. 14 semanas, 14 a 18, a mãe já começa a sentir os movimentos. 19 semanas ele já tem unhas. 20 semanas ele já é capaz de sobreviver fora do útero. Por isso que quando a juíza, do caso da menina de 11 anos, queria esperar um pouco antes de antecipar o parto, é porque aquela criança, mais um pouquinho, ela poderia viver fora do útero. Ela só precisava de um pouquinho para terminar de desenvolver o pulmão, e aí teria sido feito o parto de uma criança não viva e não de um cadáver. 27 semanas, os olhos já respondem à luz e ele já reconhece a voz dos pais, músicas e histórias. Foi nesse estágio que esse bebê foi assassinado. Como que eu olho para esse desenvolvimento e digo que ali não começou a vida? A única diferença minha, sua, para um bebê que acabou de ser gerado no ventre, um bebê de 2 semanas, 14 semanas, é nutrição e tempo. Nutrição e tempo, a gente se desenvolve. Se eu olho para a Aurora, qual é a minha diferença para a Aurora? Eu já estou avançada no tempo, eu já desenvolvi, mas ela vai chegar onde eu estou. Porque ela é daquele tamanho, ela não é um ser humano? Então, eles usam isso. Eu não sei quando começa a vida, mas a gente sabe pela palavra de Deus e pela biologia. Próximo. É só um aglomerado de células. Essa moça aí, está escrito na barriga dela em inglês, ainda não é um humano. E aí a gente se pergunta o que será então que vai sair da barriga dela? Se não é um humano, o que vai sair dali? Quem já viu 2 seres humanos gerarem outra coisa que não um ser humano? Quem já viu uma mulher grávida de uma casa? Ou carro? Ou uma, não sei, uma melancia? E aí a gente vê quão terríveis eles são. Porque essa tática aí, se puder voltar, é a tática do seguinte: desumanizar para eliminar. Se eu tiro o caráter de ser humano, eu não tenho nenhum peso moral com aquele ser que está ali dentro. Quem aqui já matou uma barata? E aí você ficou arrasado. 1 semana, meu Deus, eu matei aquela barata. Aqui em Caxias, quem já matou um mosquito? Meu Deus, eu matei o mosquito, ele podia ser o pai. Não! Você não tem nenhum tipo de peso, porque não é um ser humano. Então, quando você diz que o que está ali dentro daquela barriga daquele tamanho não é um ser humano, eu posso fazer o que eu quiser. E aí a gente lembra de Hitler. O que ele fez com os judeus? Pastor André, que é mestre em Israel, chamou de rato, chamou de verme. Ele fazia desenhos de judeu todo deformado, porque ele queria que o povo acreditasse que os judeus não eram seres humanos, e deu no que deu, 6 milhões de judeus mortos. Então, é isso que eles fazem com ser. Não é ser humano, é um aglomerado de células. Isso é absurdo. Próximo. Esse é muito conhecido, eu acredito que todo mundo já ouviu isso aí. Meu corpo, minhas regras. 2 mentiras nessa falácia. O corpo da criança não é uma extensão do corpo da mãe. Se for feito um exame de DNA, são 2 DNAs diferentes. Não é um pedaço de unha, não é um cabelo, não é um braço da mulher.
Aquilo ali é outro corpo, outro ser humano dentro, né? A barriga é o forninho que vai preparar a criança. Então, ela não pode achar que aquele corpo que está ali dentro é o corpo dela e ela faz o que ela quiser. Não existe isso. E segunda mentira, minhas regras. Bem que a gente queria que o nosso corpo seguisse as nossas regras. Já pensou se a gente determinasse quando a gente vai envelhecer? Ou quando a gente engorda? Não, como, meu corpo, minhas regras. Continua reta aqui. Isso acontece? Quem aqui já esteve em alguma situação, estava num lugar super importante, um lugar que você estava lá e, de repente, meu irmão, o seu intestino começou a funcionar. O que você fez? Você ficou repetindo, meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras, ou você correu para o banheiro? Porque não são as suas regras. Existe um ser superior que já programou tudo isso. Existe um ser que já decodificou o seu corpo. Então, não são as suas regras. Bom seria se a gente conseguisse, né, adiar algumas coisas. A situação do banheiro, misericórdia, né? Fica aí, meu corpo não vai acontecer. Então, a gestação, ela é uma consequência natural da relação sexual. O seu corpo já foi programado para isso. Não quer filhos? Não faça sexo. Agora, não acha que você tem direito sobre aquilo ali porque é o seu corpo. Não é o seu corpo e nem são suas regras. Próximo. Esse é um ponto muito interessante. É questão de saúde pública. Muito falado, muito falado. E se a gente dá uma olhada ali no cartaz dessa moça, ela diz o seguinte. Dá para ler? 4 mulheres morrem por dia com o aborto clandestino. Faz aí, então, as contas. 4 vezes 365 dias. Quantas mulheres que morrem? 1.460 mulheres por ano morrem em aborto clandestino. Essa é a informação dada por essa moça que, com certeza, viu em algum jornal. Só que a gente tem uma ferramenta muito interessante no site do Ministério da Saúde, qualquer pessoa pode entrar, você pode ver o número de mortes e a causa da morte das pessoas. Vamos dar uma olhadinha? Pode passar. A gente tem aí, eu escolhi 2019, porque foi um ano antes da pandemia, estava tudo normalzinho, óbitos de mulheres de todas as idades do ano de 2019. Morreram 603.725 mulheres. De todas as idades, todas as doenças. Primeira causa da morte foram as doenças do aparelho circulatório, quase 173 mil mulheres. Segunda causa que mais matou foram as neoplasias, os tumores, 112 mil mulheres. É um número assustador, não é? Mas, em 17º lugar, nós temos ali mortes, período de gravidez, parto, e logo assim que o bebê nasce. O número é 1.726. Lembra da nossa colega lá que falou que morrem 1.460 mulheres por ano? E ali no número de 1.726, nós temos 3 tipos de morte. Mulheres que morreram enquanto grávidas, mulheres que morreram durante o parto e mulheres que morreram logo que o bebê nasceu. Aí a gente consegue... Gente, tudo isso está no site do Ministério da Saúde, DataSUS. Qualquer pessoa pode entrar. E aí, quando a gente entra nesse número de 1.726, pode passar. A gente tem o seguinte, mulheres que morreram em gravidez, que terminou em aborto. Só que qual tipo de aborto? Clandestino, espontâneo e legalizado. 3 causas... O número foi de 108 mulheres. Desses 108, apenas 5 morreram em aborto clandestino. Como a gente tem aborto não especificado e pode ter um aborto clandestino ali no meio, a gente pega esse 23 e soma. 23 com 5, 28. No ano de 2019, morreram 28 mulheres por tentativa de aborto clandestino. É lógico que toda vida é vida. Jesus morreu por cada ser humano em particular. Mas esse número, eu não posso engolir que o aborto é uma questão de saúde pública. A gente tem muitas outras situações sérias para resolver antes disso. Saúde pública passa por números.
Então, a gente vê que a nossa colega lá estava completamente equivocada. E aí, sobre esse dado, tem um livro daquele Bernard Nathanson que diz o seguinte, pode passar. Ele fala assim, serviam-nos de base duas grandes mentiras, a falsificação de estatísticas e pesquisas que havíamos feito. Quando mais tarde os pró-abortistas usavam os mesmos slogans e argumentos que eu havia preparado em 1968, ria muito, porque eu havia sido um de seus inventores e sabia muito bem que eram o quê? Mentira. Dizíamos, em 1968, que na América se praticavam 1 milhão de abortos clandestinos, quando sabíamos que não passavam de 100 mil. Mas esse número não nos servia. Multiplicávamos por 10 para chamar a atenção. Também repetíamos constantemente que as mortes maternas por abortos clandestinos se aproximavam de 10 mil, quando sabíamos que eram apenas 200. Mas esse número era pequeno demais. Essa tática do engano e da grande mentira, se repete constantemente, acaba sendo aceita como... Nós nos lançamos para a conquista dos meios de comunicação social, grupos universitários, sobretudo as feministas. Eles escutavam tudo o que dizíamos, inclusive as mentiras, e logo divulgavam pelos meios de comunicação social, base da propaganda. Então, aquele homem que ajudou na criação de diversas situações relacionadas ao aborto, ele comprova o que a gente acabou de ver. E aqui tem uma matéria do Reinaldo Azevedo, que eu acredito hoje ele nem falaria mais isso que ele fala, de 2012. Ele diz o seguinte, abortistas exibem esses números fantasiosos e acusam de fundamentalismo religioso todos aqueles que ousam contestar suas mentiras, como se apenas os crentes se opusessem à prática, o que é falso. Ocorre, meus queridos, que trabalhar com números falsos e demonizar as igrejas são atitudes que entregam uma atuação de caráter político e militante. Acho que não precisa falar, os números já falaram por si. Gravidez acidental é outra coisa que eles usam. Ai, mas eu engravidei, eu não queria, eu sou obrigada a ter aquela criança. Gravidez acidental é uma mentira. Porque a gente sabe que quando há opção por conjunção carnal, quando há a opção pela prática do sexo, qual é a consequência previsível e lógica? Gravidez. Pode não ser desejada, mas aí é outra história. Quantas consequências indesejadas na nossa vida a gente precisa lidar? Por que a criança eu vou matar? Então, não está preparada para ser mãe, né? Não deseja engravidar, não pratica o sexo. E é até interessante, reverendo, que o presidente Jair Bolsonaro, assim que começou o seu mandato, ele chamou a ministra da Damares, ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, e falou que quando fizessem campanha nas escolas sobre gravidez na adolescência, ele queria que fosse incentivada a abstinência. E com base em Eclesiastes 3, os jovens foram incentivados a se guardar para o tempo certo, porque adolescente não faz sexo. E, com isso, 18%, a taxa de gravidez na adolescência caiu em 18%. Então, não existe nada de acidental aí, né? Próximo, caso de estupro. É um caso muito falado, e o pessoal pró-aborto, eles usam um caso de estupro, que é um caso para querer generalizar. Eles dizem que, por causa do estupro, tem que legalizar o aborto. Só que não precisa, porque o aborto ele já está previsto em lei. O aborto cometido como resultado, né, de uma gravidez por estupro, ele não é punido. É um crime, mas a lei não pune. Só que a gente precisa analisar algumas coisas. O valor de uma vida, ela não é determinada pela forma como ela é gerada. Uma vida não é menos vida porque ela veio de uma forma trágica e terrível. Outra coisa que a gente precisa analisar é que se eu quero punir aquela criança inocente com a morte, eu não posso desejar menos que isso para quem praticou o ato.
E no Brasil a gente tem pena de morte? Um estuprador pode ir para a cadeira elétrica? Se a gente fala isso, os direitos humanos se levantam igual um leão, mas é um ser humano, a gente tem que defender, ou seja, é no mínimo hipócrita o que eles pregam. Porque eles querem a morte do bebê inocente, mas o estuprador não. Ele é uma vítima da sociedade. Ele foi criado dessa forma, ele foi criado pelo machismo e ele age assim. Outra questão muito importante é que a gente precisa, na verdade, ao invés de lutar pela legalização do aborto, a gente precisa lutar por leis mais severas. Vamos tentar, através das nossas leis, impedir que os abortos aconteçam. As penas são muito tranquilas. O nosso presidente, enquanto deputado, ele apresentou um projeto de lei pela castração química de estupradores. Vocês acham que foi aprovado? Não, porque quem merece morrer é a criança. Outra coisa que eles falam é que quando a mulher é estuprada, ela já passou por um grande trauma. É verdade? Deve ser terrível. E que com o aborto, some o trauma da mulher. O que eles não contam é o que os senhores já estão vendo, os efeitos do aborto na mulher. Ali a gente tem o sentimento de remorso e culpa, oscilação de ânimo e depressão, choro imotivado, medos e pesadelos. Existem relatos de mulheres que ficam ouvindo choro de bebê por meses. Queda na autoestima, frigidez, desordem, aversão ao marido, 6 vezes mais chances de tentativa de suicídio, 30% de chance a mais de ter depressão do que as outras mulheres e 25% de chance a mais de ter ansiedade. Ou seja, uma mulher que aborta por uma gravidez fruto de estupro, ela agrega um trauma, ela não elimina aquele. Essa menina de 11 anos, de Santa Catarina, ela passou por um parto de qualquer maneira. Diziam, ela não está preparada, o corpinho dela. Mas, gente, a única diferença do que aconteceu com ela foi que ela deu à luz a um bebê morto. A médica, na sala com ela, teve que fazer um quebra-cabeça com o corpo da criança para ver se não tinha ficado nada dentro dela. Como que ficou o psicológico dessa garota? Como que ela vai seguir a vida? Então, como que eu digo que o aborto é a solução para todos os problemas? E outra coisa, não existe ilicitude em doar um filho para adoção. Engravidou, eu não quero criar toda vez, né? Inúmeras razões. A mulher entra em acordo com o hospital e ela nem vai ver o rosto da criança. Do hospital mesmo, a criança já é encaminhada para um abrigo. Quantas famílias estão na fila de adoção? Quantas mulheres não podem ter filhos e são loucas por um bebezinho, né? Doida para ter aquela coisinha linda. Inclusive, no caso dessa menina de 11 anos, várias pessoas se dispuseram a adotar aquele bebê. Mas o que eles queriam? A vitória da morte. É a cultura de matar, é a cultura de desvalorizar. O que foi falado, a relativização da vida. Essa vida não merece viver. Então, a gente precisa ficar atento, porque eles são muito espertos no que falam, e se bobear, leva o povo. E aí a gente tem o aborto, desde o seu início, ele tem uma profunda relação com a eugenia. Francis Galton usou esse termo pela primeira vez em um de seus livros, e ele diz que a eugenia colabora com o trabalho da natureza, assegurando que a humanidade seja representada pelas raças mais bem adaptadas, pois o que a natureza faz às cegas, lenta e impiedosamente, o homem pode fazer de modo oportuno, rápido e gentil. O que ele diz? A sociedade é comparada a um jardim, onde as ervas daninhas devem ser eliminadas para que as plantas bonitas cresçam mais fortes. Português bem claro. Pessoas inválidas, aleijados, deficientes devem ser eliminados. Pode matar. Mata todo mundo e deixa só os fortes, saudáveis, bonitos. E é um discurso meio estranho, né? Porque eles dizem defender as minorias, mas nessa hora vamos eliminar as minorias e deixa só os bonitos aí. E como consequência disso, a gente tem aí o abortamento de crianças com síndrome de Down. Nos Estados Unidos, 67% das crianças com síndrome de Down é abortada.
Na França, 77%. No Reino Unido, 90%. E na Dinamarca, 98%. Na Islândia, só nasce uma criança com síndrome de Down se não for detectado antes do seu nascimento. Porque se for, ela vai ser eliminada. Outra questão que a gente tem é o aborto seletivo diminui a população feminina na Índia. Por ano, na Índia, são assassinadas dentro do ventre entre 5 a 7 milhões de crianças do sexo feminino. Sabe o que é isso? 5 a 7 milhões. E há uma preocupação porque vai acontecer um desequilíbrio na sociedade daqui a pouco. Não vai ter gente para casar, não vai ter homem com mulher. E outro dado também é no Canadá. Em 2012, saiu uma recomendação médica falando que não se deveria anunciar o sexo da criança antes de 30 semanas. Porque no Canadá também tem muitos indianos, chineses, e o que eles faziam? Menina, pode matar. Principalmente se fosse uma família já com 3, a quarta vem menina, pode eliminar. E aí, quem já viu alguma feminista em algum programa lutando contra isso daqui? O feminismo não defende a mulher? E essas mulheres que estão sendo mortas? Alguém fala alguma coisa? Quem já tinha ouvido falar desse número absurdo de mulheres mortas? Por que será? Próximo. Nós temos o caso de crianças anencéfalas, que são crianças em que o crânio não se desenvolve, e o crânio não fecha, e por isso o cérebro não se desenvolve. E, de acordo com a ciência, essas crianças elas morrem com algumas horas ou segundos logo após nascer. E, em 2012, o nosso Supremo Tribunal Federal, até fico nervosa para falar o nome deles, Supremo Tribunal Federal decidiu que crianças anencéfalas podem ser abortadas. E você descobre se uma criança tem anencefalia de 12 a 14 semanas. E aí, então, a gente se pergunta, quem de fato tem o poder de determinar quem vive e quem vai ser assassinado? Como que a gente vai decidir? Na verdade, todos nós não nascemos para morrer. A gente não vai morrer um dia? A não ser que Jesus volte, a gente vai ser arrebatado. Mas por que uma criança, se ela tem horas de vida, ela não merece viver? Ela não merece dar aquele chorinho bonitinho quando nasce? Por que isso? E aí, a gente louva muito a Deus pela vida do reverendo, porque não é uma lei que determina o que a gente acredita. Não é uma lei que determina a nossa conduta. Nós somos a favor da vida em qualquer circunstância. É Deus que dá a vida e é Deus que tira. Quando? Quando Ele quiser. E aí, contrariando a ciência, até porque a gente já viu a ciência se contradizer várias vezes. Toma café, faz bem. Não toma café, faz mal. Pode comer ovo, faz bem. 2 ovos, 3 ovos, 80... Quem é a ciência? O que determina é o quê? A Bíblia. E contrariando a ciência, a gente tem uns casos que chamam muito a atenção. Pode passar? Aí a gente está vendo, o nome dessa moça é Jaqueline. Ela é uma modelo e ela engravidou e com 14 semanas ela descobriu que aquele bebezinho que está no colo dela era uma criança anencéfala. E logo que a médica fez, né, o exame... Aí já muda o semblante, né? E deu para ela, olha, o seu filho tem problema. Mas fica tranquila, você pode abortar. Eles falam do aborto como se fosse a solução para todos os problemas do mundo. E aí ela começou a se questionar o que ela fazia da vida dela. E ela é católica, ela diz que foi conversar com o padre. E quando ela conta para o padre fala, que privilégio, Deus está te enviando um anjo. E aquilo muda completamente a cabeça dela. E ela começa, aquilo é meu filho. Porque até os médicos, eles tratam a criança como se fosse um objeto. Isso aí que está na sua barriga, ela conta que ela ouviu pessoas dizerem o seguinte, como ela é modelo, falaram assim, nossa, você vai estragar o seu corpo à toa. Ou dizer assim, olha, o que está dentro da sua barriga não é compatível com a vida. Já mata logo. Já aborta. E ela disse que ela foi severamente criticada. E aí a gente lembra da descriminalização.
Lembra que a gente falou que em casos em que a lei libera, as pessoas querem obrigar a mulher a abortar. E ela conta que foram meses de sofrimento e pessoas, mas por que você não vai abortar? Por que você não vai tirar essa criança? Tira logo, ela vai morrer. E contrariando a ciência, porque Deus, é Ele que determina, é Ele que escolhe, a Maria está viva com 3 anos de idade. Ali é o aniversário dela de 2 aninhos, mas hoje ela tem 3. Tem o caso também da menina Ruama. Ela nasceu gêmea e o irmãozinho nasceu saudável, mas ela com anencefalia. A mesma história. Tira, aborta, mata. Os pais não quiseram. A última notícia que eu tive sobre ela foi de 2020 e ela tinha 8 anos de idade. Aí como que eu vou me achar no direito? Não tem problema. Que isso? Se a gente segue essa linha, a gente tem que entrar nos hospitais e todas as pessoas que estão em coma, estado vegetativo, e a gente tem que matar. Quem já viu o caso da criança é saudável, mas por um erro médico, às vezes demora, né? Faz a mulher esperar para ter parto normal, e a criança nasce igual um vegetal. Mas a criança era saudável, então nasce e mata. É essa a lógica? Então, a gente não pode, porque existe uma lei, porque existe uma aprovação da sociedade, uma justificativa, cair nesse papo. Próximo. Essa moça, Letícia Zenevich, ela é brasileira, advogada. Hoje ela mora na Holanda e ela trabalha ajudando mulheres necessitadas. Misericórdia. Mulheres que procuram ela para fazer o aborto. E ela trabalha com essa ONG ali, ó, Women on Waves. E o diabo, para oferecer o produto dele, é muito sagaz, né? Não sei se alguém conhece essa ONG. É uma ONG que viaja a vários países de barco, porque eles dizem... Lembrei do pastor Ailton, não está aqui. Pastor, eu não sei se é verdade, mas o que disseram é que quando um barco está em águas internacionais, o que vale é a lei do país de origem do barco. E, com isso, eles viajam por diversos países, recrutando mulheres, levam para alto mar, abortam e devolvem a mulher. Essa ONG, inclusive, ela fornece pílulas abortivas. Elas mandam para diversos países. E ela diz que ela já conseguiu ajudar mais de 60 mil mulheres a abortar. E, dentre esse número, infelizmente, ela diz que existem mulheres de todas as religiões, o que é lamentável. Porque a gente sabe que um abismo puxa o outro. Se por acaso eu cair, se por acaso eu pecar, não é tirando a vida de um inocente que eu vou resolver o meu problema. Cristianismo é incompatível com a prática do aborto, porque o fundador do cristianismo, ele deu a vida. Ele não tirou a vida do outro em benefício dele próprio. E, gente, vamos falar a verdade, a gente tem um pastor que é o maior defensor das mulheres. A mulher que quer proteção, a mulher que quer ter os seus direitos guardados, está aqui. Está pedindo ajuda para o nosso reverendo. Não é o feminismo que te defende, não é uma ONG pró-abortista que vai te ajudar, é o seu pastor que vai cuidar da sua alma. É ele que vai te acolher, é ele que vai te cuidar, é ele que vai te exortar, mas nunca o aborto é uma opção para nós. E, para encerrar, reverendo, a gente vê que o aborto é tão maligno que ele tende a privar a humanidade de grandes pessoas que podem contribuir. Não só em uma geração, mas em outras. Quem lembra aqui de Rebeca, quando ela estava grávida, e ela está com uma coisa na barriga, né, aquela coisa estranha, aquela coisa, e ela pergunta, meu Deus, o que está acontecendo na minha barriga? E aí Deus fala para ela, dentro do seu ventre tem 2 nações. Então, Deus fala daquilo ali como 2 nações lutando, eram 2 crianças. Então, o aborto, ele elimina pessoas que vão contribuir para a humanidade. E, dentre elas, pode passar. Eu acho que é isso. Steve Jobs. A mãe dele não queria ter filho, ela já tinha uma família grande, mas, mesmo sem ter se planejado, o que ela faz? Ela entrega o filho para uma família. E quando ele cresce, ele fala que ele gostaria de encontrar a mãe para saber como ela está
e principalmente para agradecer por não ter sido abortado. Próximo. Quem gosta do Chaves? Quem já assistiu Chaves? Chaves, Chapolin, o que for. A mãe do Chaves, do Roberto Bolanhos, durante a gravidez, ela teve um acidente gravíssimo. E a recomendação médica foi: aborta, porque é você ou ele. E ela decidiu pela vida. Nem ela, nem o Chaves morreram. E ele dizia: pela atitude dela, hoje eu estou aqui. E quem foi, né? Entretenimento puro, saudável, que fazia todo mundo rir, passa aí de geração em geração. E por último, nós temos o Cristiano Ronaldo. O Cristiano foi o 4º filho, e ela procura o médico e fala: eu quero abortar, porque eu não tenho condição de ter essa criança. E o médico, usado por Deus, se nega e ainda profetiza para ela, fala assim: olha, esse menino vai te dar muita alegria. E está aí Cristiano Ronaldo, eleito como o melhor do mundo algumas vezes. Então, a gente quer celebrar a vida, essa vida linda que chegou. Então, que nós sejamos o povo que celebra a vida, defende a vida, luta pela vida. E a gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo.